Fala galera, tudo bem? Professor Marcinho aqui falando com vocês. Então vamos lá para mais um vídeo, no canal, mais um vídeo aí de Química Analítica, tá? O vídeo de hoje a gente vai falar de ácidos e bases, mas olha só. Antes disso, vocês estão notando aí que eu estou usando máscara, tá? Estou aí respeitando os decretos, decreto aí do Ministério da Saúde, que a partir dessa semana, então, a gente tem que usar a máscara quando for sair de casa. Porém, eu estou gravando a aula para vocês dentro da minha casa, tá? Então a partir de agora eu vou tirar a máscara, mas você que vai sair da sua casa, precisa fazer alguma coisa, por favor, saia de máscara, vamos proteger você e proteger as pessoas que estão em sua volta, tá bom? Então bora para a aula? Galera, olha só, então tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre ácidos e bases. Mas e aí, professor, o que é ácido e o que é base? Qual o tipo de característica que esses produtos ácidos e básicos, que a gente escuta falar tanto lá no laboratório de química da faculdade, e será que isso faz parte do meu dia a dia? E aí? Tá pensando? Será que faz ou não faz? Faz. Eu tenho certeza absoluta. O seu corpo ele funciona com características ácidos e básicas. Tá? Faz parte do seu dia a dia uma série de coisas e produtos que têm características ácidas e básicas. Mas espera aí, professor, nem tudo que é ácido e nem tudo que é base é explosivo, é corrosivo? Não. Olha só, existe ácidos e existe bases que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá para um exemplo? Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas muito provável você já deve ter experimentado a sensacional e fantástica experiência de tomar uma água. Não já? E aí, a água ela é ácida ou é básica? Por que eu comecei pela água? Porque a água, a gente vai falar dela daqui a pouco, ela pode ter características ácidas e básicas. Mas olha só, vamos trazer algo que fique mais próximo da realidade de vocês. Tá? Então olha só, da realidade de vocês e da minha, né? É muito provável, todos vocês já tomaram um refrigerante. Eu não vou aqui fazer propaganda, mas aquele refrigerante que eu era viciado, lembra? Aquele que eu tanto falei para vocês, aquele escuro, tá bom, vocês já sabem qual é, né? Então olha só, aquele refrigerante tem um pH muito ácido. A gente vai falar de pH também no decorrer da aula, mas olha só. Ele é muito ácido, ele é absorvido lá no estômago que também tem característica ácida. Olha só. Então vamos lá para algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que têm características ácidas. Por exemplo, você que gosta de cozinhar assim como eu, já usou vinagre aí na cozinha? Vinagre tem o ácido acético, a gente já fez uma aula prática sobre isso, lembra? Ah, falando em aula prática, prepare aí os seus EPIs, prepare o seu jaleco, sua luva, sua máscara, que daqui a pouco tem aula prática hoje aqui no canal, tá bom? Então hoje o negócio aqui tá diferente, tá bom? Então olha só, continuando. Além de conhecer o vinagre, que é um ácido muito utilizado aí dentro de casa, na cozinha, existem outros ácidos, né? E aí o ácido ele tem uma característica muito peculiar, que é um gosto azedo, tá? Então gravem isso, anotem aí no seu caderno, uma característica do ácido. O ácido, então, ele tem gosto azedo, tá? Então isso é uma característica. Vamos lá. Limão é ácido? É ácido? Que ácido tem lá no limão? Certamente é um ácido cítrico. Laranja, acerola, abacaxi, tudo isso tem características ácidas. E não é explosivo. A gente toma um suco, come uma fruta dessa e não nos faz mal, não é verdade? E básico, hein? Você já tomou banho hoje? Se você já tomou banho hoje, muito provável você já usou algo que tem uma característica básica, não é verdade? Então olha só, geralmente as soluções que se preparam sabão em pó, materiais de limpeza como um todo, né? Materiais de limpeza como um todo, elas têm características básicas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Professor, me dá uma característica sensorial de algo que remete a básico, algo adstringente. O que é algo adstringente? Imagine você mordendo uma banana verde agora. Não dá aquela juntada na boca assim? Então isso é algo adstringente. Ser adstringente é uma característica de algo básico. Então olha só, nem tudo que é ácido, nem tudo que é base tem que explodir. Ácidos e bases fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem se depara, nem para pensar que
que eu estou ingerindo algo que é ácido, que eu estou ingerindo algo que é básico e a gente está fazendo isso dia a dia, toda hora e nem está sabendo que está fazendo isso. Quer uma experiência legal? Muito provável, alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já teve a sensação de ter azia, né? E aí o que você foi lá e tomou? Tomou um Sorrisal, tomou um Eno, tomou um antiácido. Se você estava com uma acidez acentuada no seu estômago, que já é ácido, você tomou algo com a característica básica para que o seu pH equilibrasse e aí você deixasse de ter azia. Esse é um dos exemplos que a gente está fazendo. As meninas aí que estão assistindo esse vídeo, muito provável já fez limpeza de pele aí com peeling ácido. Por quê? Vai esfoliar. A questão lá, as meninas que fazem estética, por exemplo, podem estar usando aí. Vocês já devem ter lido lá nos shampoos e condicionadores que vocês usam, além de outros produtos de beleza que têm características ácidas e características básicas. Enfim, resumindo, ácidos e bases fazem parte do nosso dia a dia. Quer ver? Sangue. O sangue que circula no seu corpo, ele é ácido ou é básico? E aí? Ele é levemente alcalino. O que quer dizer alcalino? Básico, tá? Então, olha só. Levemente alcalino ou básico quer dizer que ele está ali bem próximo de um pH que a gente chama de neutro, tá? Existem outras coisas no seu organismo que tem pH ácido. Existem outras coisas no seu organismo que tem pH básico. Um exemplo de algo com pH ácido, seu estômago. Ele tem pH ácido. Exemplo de algo que tenha características de pH básico, o teu intestino. Muito provável, ele trabalha numa situação de equilíbrio em que o pH ele é básico. Tudo bem, gente? Então, olha só. O que é pH? pH é o potencial de hidrogênio, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas existe a possibilidade de eu dosar, de eu medir, de eu aferir esse potencial de hidrogênio, esse pH, usando alguns aparelhos. Por exemplo, vocês devem lembrar lá das aulas práticas que a gente tinha um aparelho lá em cima da bancada que eu chamo de pHmetro. Lembrou? Então, olha só, eu não tenho um pHmetro daquele em casa, mas eu tenho aqui, mostro para vocês, eu tenho um pHmetro de bolso. Tá aqui, ó. Então, esse pHmetro aqui, vocês sabem, eu brinco aqui em casa de fazer algumas bebidas aqui, alcoólicas e não alcoólicas, e a gente tem que usar um pH. Então, eu tenho um pHmetro de bolso, a gente consegue utilizar, esse daqui é um, e tem também a fita de tornassol, tá? Um papel de tornassol. O que eu tenho em casa é só o de característica que vai mudar de ácido para básico. O meu de básico para ácido acabou. E existe um outro também, outros kits que a gente consegue comprar pela internet, super barato, bem tranquilo. A fita de pH, por exemplo, que vai indicadores de pH. A nossa aula prática hoje tem a ver com indicadores de pH, tá bom? Então já reserva aí o seu material, já reserva aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí o material da aula prática, tá bom? Em algum lugar aqui desse vídeo você vai ver aí o material para a aula prática. Mas vamos lá. Bora falar da aula teórica, né? Então, a aula teórica de hoje, ácidos e bases. A gente já fez uma introdução. Então, ácidos e bases, bases e ácidos. Existem alguns autores químicos super criteriosos e ainda super importantes no mundo da química que definiram lá pela primeira vez ácidos e bases. O principal deles, Arrhenius. Arrhenius definiu o seguinte: para uma solução ser considerada ácida, ela tem que sofrer uma ionização e liberar um íon positivo. Íon positivo é cátion ou ânion? Um cátion, que tem a característica H+. Então, de novo, ácido sofre ionização e libera H+. Base, como é que Arrhenius classifica as bases? Elas vão sofrer dissociação e vai liberar um íon negativo. Como que é o nome de um íon negativo mesmo? Cátion ou ânion? Ânion, chamado de hidroxila. Então, resumindo, pensando como Arrhenius, ácido libera H+, base libera OH-, libera hidroxila. Tudo bem? Então, bora lá colocar um exemplo disso daqui no quadro? Olha só, vou apagar.
Imaginem vocês que eu tenha uma solução de HCl aquoso. Se a gente dissociar isso daqui, lembra lá que a gente falava, ó, vai liberar um íon positivo de H+, e um íon negativo de Cl-. Pensando como Arrhenius, o cloreto serve para eu indicar se é ácido ou base? Não, então não vou olhar para esse daqui agora. Mas olha só, pensando como Arrhenius, olha o que isso liberou. Uma molécula, um cátion, um íon positivo de H+. Se liberou H+, isso é um ácido. Qual o nome desse ácido, galera? Qual o nome desse ácido? Esse a gente já usou no laboratório. Ácido clorídrico, certo? É um tipo de ácido que pode estar presente no suco estomacal, no suco gástrico, tá? No líquido estomacal. Tá? Eu até brinco aí que se faltar ácido clorídrico no laboratório, a gente consegue fazer ele no corpo e retirar. Só fazer um vômito aí. Brincadeira, tá, gente? Não vai fazer isso. Isso é só brincadeira. Tá bom? Vamos ainda pensar como Arrhenius agora. Se eu tenho uma molécula de NaOH, hidróxido de sódio, a gente vai dissociar isso daqui. Vai ficar Na+, OH menos. Aí eu pergunto, Na+, sódio, pensando como Arrhenius, serve para eu caracterizar ácidos e bases? Não, então nem vou olhar para o sódio. Agora, dissociei, liberou um íon negativo, um ânion OH-. Então isso aqui é uma base. Isso é uma base. Então a gente entende o conceito de Arrhenius. O seguinte, liberou H+, é ácido, liberou OH-, hidroxila, é uma base. E Arrhenius ainda define uma coisa fantástica, que é, deixa eu só apagar aqui de novo, então vamos lá. Arrhenius ainda define a seguinte situação. Toda vez que eu ligar um ácido HCl mais uma base, um ácido HCl mais uma base hidróxido de sódio, obrigatoriamente a gente vai liberar lá do outro lado, lá no meu produto, água e sal. Vamos ver se dá certo? Ó, aqui vai ficar, se a gente dissociar H+, Cl-, aqui Na+, OH-. A gente já viu isso nas aulas passadas. Quando eu tenho esse tipo de situação, que eu preciso fazer uma ligação iônica agora, eu vou ter que ligar o positivo do primeiro composto ao negativo do segundo. Então a gente vai ligar aqui H mais OH. Isso é o mesmo que H2O. Ou você colocar HOH, que é H2O do mesmo jeito. Então o que eu tenho aqui? H2O. Agora olha só, se eu ligar cloreto ao sódio, que é a outra ligação possível de ser feita, íon negativo do primeiro composto ligando ao positivo do segundo, cloreto de sódio. E aí a gente também já falou que a escrita vai sempre começar pelo positivo, então vai ficar NaCl. Pessoal, o que é isso? Água. Pessoal, o que é isso? Sal. Sal. Então, toda vez que eu ligar um ácido a uma base, pensando como Arrhenius, eu vou liberar água e sal. Certo? Tudo bem? A gente já fez algumas experiências dessas no laboratório, enquanto a gente ainda estava com as aulas presenciais. Logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. Tá bom? Pessoal, olha só. Não é regra, mas é macete. Eu também já falei isso, mas não vale a pena recapitular. Eu costumo dizer que isso aqui é macete de cursinho, né? Olha só.
Olha só, isso aqui vale como um macete de cursinho. Começou com hidrogênio, não foi? A hora que eu dissociar isso daqui, o que vai liberar? H+. Se liberou H+, é o quê? Ácido. Se liberou H+, isso é um ácido. Agora olha só, terminou com OH, isso é base. Se é uma base, está liberando o quê? OH-. Então olha só, se libera OH-, base. Se libera H+, ácido. E se não começa com hidrogênio, não termina com OH, sal. Então vamos só dar uma recapitulada. Qual é o nome desse primeiro ácido? Ácido clorídrico, isso mesmo. O segundo, tá lá naquela tabelinha que a gente fez nos primeiros dias de aula. Ácido nítrico. E por fim aqui, começou a ficar arriscado aqui, mas olha só, H2SO4, ácido sulfúrico. Tudo bem? Vamos para as bases. Hidróxido de sódio, correto. Hidróxido de prata. Hidróxido de amônia, não. Amônio, com O no final. Hidróxido de amônio. E hidróxido de potássio. Tudo bem? Então aqui a gente tem algumas bases. Vamos para os sais? Cloreto de sódio. Iodeto de prata. E por fim, brometo de chumbo 2. Tudo bem? Então olha só. Começou com hidrogênio, muito provável isso será um ácido. Terminou com OH, muito provável isso é uma base. Não começou com hidrogênio, não terminou com OH, tudo indica que isso será um sal, tudo bem? E aí, vamos dar seguimento aqui. E aí, então, a gente falou de Arrhenius, né? E aí, Arrhenius ainda diz o seguinte, que tem um problema na lei de Arrhenius, que tudo isso tem que estar no estado aquoso. Então, se não estiver no estado aquoso, nada disso que eu falei até agora funciona. Tudo bem? Então, essa é a limitação da lei ou da regra ou daquilo que foi escrito por Arrhenius. Então, deve estar no estado aquoso. Tudo bem? E aí existe outros autores, né? E aí a gente fala de um outro deles. Esse outro que a gente fala agora são dois autores, na verdade. E aí vocês têm aí no material que está disponível para vocês, tanto na sala de aula do Google quanto no Ava, vocês têm à disposição de vocês o material em PDF que fala desses outros autores também. Mas vamos colocar aqui alguma coisa deles para vocês. Esses próximos, a gente vai falar aqui de Bronsted e Lowry. Deixa eu só colocar aqui no quadro alguma coisa e a gente já vai falando para vocês também. Bronsted e Lowry. O que eles definem, pessoal? Qual é a característica que Bronsted e Lowry definem? Para ser ácido, a minha substância ela tem que ser capaz de doar um próton. Capaz de doar um próton. Quem é esse próton? Um H+, vamos aqui. E as bases, como substâncias capazes de receber um próton. E quem é esse próton? H+. Olha só. Agora, em algum momento, vocês ouviram eu falar de hidroxila? Eu não falei de hidroxila agora. Então, a definição de Bronsted e Lowry, ela vai um pouco mais além. Ela
Esquece a hidroxila do meu possível ácido e base, ou da minha base, para pensar como Arrhenius, a hidroxila tem que estar na base. E agora, Bronsted e Lowry define a seguinte situação. Para ser ácido, a minha substância ela tem que ser capaz de doar um próton. E esse próton, quem é? O H+. Então, quem é o próton da situação? O H+. Se a substância é capaz de absorver, de receber esse próton, agora ela é uma base. Então, ou ela é ácido ou ela é base, simplesmente considerando a doação ou a recepção de um próton. Tudo bem? Então vamos lá, tem algum exemplo aqui pra gente. Um exemplo que eu coloquei aí, tá no material que vocês têm em PDF, é o exemplo de uma substância anfiprótica. O que quer dizer isso? Substância anfiprótica. Ela é capaz de doar ou de receber um ácido. E detalhe, é capaz de doar ou de receber. E aí, qual é a principal substância anfiprótica que nós temos? Água. Se a água doa um próton, ela vai perder, então H2 vai doar um H+, vai virar hidroxila. E se ela recebe um próton, ela vai ganhar um H+, então sai de H2 e vai para H3. Então vamos colocar isso no quadro, só para a gente ver? Olha só, vou apagar aqui de novo e a gente coloca aqui. Olha só, então, a substância, vamos imaginar aqui, ó. Primeiro vamos aqui, HNO3 mais água, que vai gerar, o que vai acontecer com a água? E por fim, vamos ao outro aqui. Que vai gerar aqui NH4 mais OH menos aqui mais NO3 menos. Pessoal, olha só. O que acontece aqui, ó? Eu não tinha... Vamos considerar apenas a água, tá? Nos dois exemplos. Para eu falar para vocês de uma substância anfiprótica, aquela que é capaz de receber ou que é capaz de doar, dependendo da situação em que ela se encontra no meio. Tá? Então, olha só. O que está acontecendo com a água aqui? Ó? Tinha 2 hidrogênios, não era? E agora? Quantos? 3. Então, eu tinha 2. E agora eu tenho 3. Recebeu ou doou? Ou doou um próton? Recebeu. Então, se recebe próton, isso é uma base. A gente não acabou de falar isso? Ó, eu tinha 2 hidrogênios, agora eu tenho 3. Então, o que aconteceu? Recebeu um próton. Se recebe, é uma base. Agora, vamos lá para a água. Eu tinha 2 hidrogênios. Agora eu tenho 1 hidrogênio. Ó, H2, ó, agora eu só tenho HO, ou OH, tá? Então eu tinha 2, agora eu só tenho 1. Qual que foi a característica que teve aqui? Foi capaz de doar um próton, não foi? Se vai doar, é um ácido. Então olha só, por isso... eu não posso dizer que a água ela é ácida ou que a água ela é básica. Por exemplo, a água que eu estou aqui agora tomando, ela tem um pH, cadê aqui, gente? Só porque eu quero falar para vocês, eu não estou achando. pH dessa água 6,41. pH abaixo de 7 é ácido. Mas tem uma outra água aí que eu gosto de tomar também, que o pH dela é 8,12.
Então aí já é uma água que tem característica básica. Entenderam a situação? O que eu vou levar em consideração para falar de ácido e para falar de base, referindo-se a pH? Cálculo. E aí a gente vai começar um outro vídeo já já, falando especificamente de cálculo com pH, tá bom? Olha só, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui ainda, só para a gente fechar esse conceito de ácidos e bases. Uma outra situação que pode acontecer, deixa eu colocar aqui para a gente aqui no quadro, vou apagar tudo isso e a gente faz de novo. Escrever aqui de novo. Pessoal, hoje o vídeo está sendo mostrando aqui eu apagando o quadro, porque hoje eu estou sem ajudante aqui, tá? Então, olha só, vamos imaginar uma situação aqui agora. Que eu tenha ácido clorídrico mais água, mais água, que vai gerar hidrônio mais cloreto. E aí, existe uma coisa que a gente chama de pares conjugados. Ou seja, ela pode formar dois ácidos e duas bases, tá? Dois pares de ácidos e bases. Um exemplo disso, ó, aqui a gente pode ter uma ligação, aqui a gente pode ter outra. Olha só, o que vai acontecer com esse H que está no cloreto? Ele não vai se ligar ao OH aqui, que já tinha, ele não vai doar para cá, ó. Vamos aqui. Esse H, esse hidrogênio, deixa eu pegar uma outra cor de canetão. Esse hidrogênio, ele vem aqui, tá? E aqui, esse hidrogênio, se ele doar lá. Então, olha só. Se esse hidrogênio foi para cá, ele doou. Se ele doou, ele é ácido. Ele é ácido. Se esse daqui está recebendo, então ele é a minha base. Estou considerando primeiro essa situação. Ó. Esse hidrogênio doou, ele é ácido. Se esse aqui está recebendo desse, ele é a base. Agora olha só, do outro lado. Esse hidrogênio vai vir um para cá, então ele é o meu ácido, vai doar um para cá. Aí a gente vai voltar lá para o início. Ó. E aqui, se ele vai receber aquele hidrogênio, ele é a minha base. Então, olha só, de qualquer maneira, olha, se eu pegar esse hidrogênio aqui e doar para o cloreto, vai ficar HCl. O cloreto aqui, se eu doar ele para o cloreto está recebendo o hidrogênio. Se ele está recebendo, ele é a base. Agora, se eu pegar esse H2 e doar um hidrogênio, opa, cadê? O que eu fiz? Esse H2 para cá, aqui ele é o meu ácido e aqui ele é a minha base. Deixa eu só... Eu embananei tudo aqui, gente. Então chama-se par conjugado porque ambos os casos, um doa próton e se transforma no outro. Então toda vez, vamos de novo, recapitular. Se eu doei um próton, se eu doar o próton do HCl para a água, vai se transformar em hidrônio. Se eu doar do hidrônio para o cloreto, vai se transformar em HCl. Então toda vez que eu dou um próton de um para o outro, vai acontecer o que a gente chama de pares de ácidos e bases conjugados. Então olha só, eu tenho um par aqui e eu tenho um outro par. Se esse hidrogênio é doado para o cloreto, ácido. Se o hidrogênio que estava lá no cloreto, ele recebeu aqui, ele é base. Se esse hidrogênio é doado para o cloreto, para o hidrônio, é um ácido. Se ele é recebido, é uma base. Então, só para a gente recapitular. Então, olha só, o HCl doa o próton e se transforma em cloreto. HCl doou o próton para cá e se transformou em cloreto. E o hidrônio doa um próton e se transforma em água. Então, a gente tem aí para vocês alguns... Está no material em PDF de vocês. E aí, essa primeira parte do conteúdo
Então existem outros autores que também falam sobre ácidos e bases. Por exemplo, tem ácidos e bases de Lewis, por exemplo, mas a gente não vai entrar aqui em detalhe. Então a gente restringiu-se a Arrhenius e Bronsted e Lowry. Para a gente finalizar essa parte, esse primeiro vídeo, tá? Eu só quero que vocês agora já preparem aí a calculadora no próximo vídeo, tá? Porque a gente vai aprender a fazer cálculo. A gente vai entender de onde veio esses valores de pH, esse valor de qual é a concentração ácida, qual é a concentração básica, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, então hoje, por enquanto, esse vídeo se encerra aqui, mas se eu fosse você, clicava no próximo. E aquele velho detalhe, não entendeu, já sabe, né? Eu te vejo aonde? Te vejo no replay. Então marca aí a hashtag, curta, compartilha aí se você achou legal, tá bom? Vamos propagar informação boa. Eu acho que eu tenho aí feito o possível e o impossível para tentar transmitir para vocês um conteúdo legal, para que as nossas aulas não caiam o rendimento, tá bom? Mas é isso, então a gente já volta com o próximo vídeo. Quando você terminar esse vídeo, então, assista o próximo vídeo, tá bom? Que a gente vai falar sobre cálculo de pH. Tá bom, pessoal? Hoje era isso. Um abraço para todo mundo, tá? Fiquem bem, todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.